Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O tema deste vídeo será o que discutir na redação. Então, é sobre isso que falaremos aqui hoje. E para evitar de você chegar lá na redação e pensar assim, mas o que eu vou escrever agora? Sobre o que eu posso falar? Então, meu objetivo aqui será transmitir para você como que você vai produzir as suas ideias, como essas ideias vão chegar para você começar a escrever, tá? Então, o nosso objetivo vai ser esse. Já me conta aqui se você acha difícil produzir ideias, se você fica lá pensando, não sei o que eu coloco aqui. É para esclarecer, para a gente resolver isso, tá bom? Bom, o que a gente pode fazer? Eu sugiro que você comece a fazer um diálogo interno, que você comece a conversar consigo mesmo, tá? Então você vai fazendo perguntas para si mesmo. Isso ajuda muito. Por mais que em alguns momentos você pense que é óbvio, que aquela pergunta é um tanto óbvia, mas quando você tenta responder, as ideias surgem. E é aí que a sua vida vai ficando mais fácil, tá? Então, quando você pega a proposta e você tem a frase tema, o que você pode fazer é questionar. Primeiro questionamento: qual é o problema? Quando você pergunta a si mesmo qual é o problema, o seu cérebro já começa a trazer respostas e essas respostas é que vão te ajudar a escrever, tá? Então vamos supor que lá na prova o tema seja evasão escolar. Então eles estão dizendo na proposta de redação que a evasão escolar tem sido frequente, que ela tem aumentado, que os alunos têm sentido necessidade de sair da escola. Então você pensa, qual é o problema? Bom, o problema é que a evasão escolar está acontecendo, que as pessoas estão saindo da escola. E isso não pode acontecer, isso não é bom. Então já é um passo, você já começa a mergulhar no assunto. É um tanto óbvia a pergunta? A princípio, sim. Mas vá prestando atenção nas respostas que você dá a essas perguntas que inicialmente são simples, tá? Então, deixa eu te dar um exemplo aqui de diálogo interno. Essa situação que você vai observar aquele problema e você vai começar a fazer perguntas para si mesmo. Então, olha só. Suponha que você tenha esse tema aí que eu coloquei, né? O aumento do índice de evasão escolar. Aí você começa. Por que isso é ruim? Por que é péssimo a gente ter evasão escolar? As respostas que você for dando vão ser pontos que você pode pensar em discutir, entende? Uma outra pergunta que você pode fazer a si mesmo: o que eu acho dessa situação? Se é ruim, e eu já estou dando conta de responder por que é ruim, o que eu acho disso tudo? Porque o que você acha vai ser o seu posicionamento, vai ser a sua tese, o seu ponto de vista. E é depois, o próximo passo vai ser você trazer elementos que vão ajudar o seu leitor a entender melhor essa sua tese, a entender melhor o seu ponto de vista. Então você vai se perguntar: o que eu posso dizer para ajudar o leitor a entender o que eu penso? E aí essa resposta, né, ela vai vir com o porquê de novo. É como se você fosse perguntando diversas vezes o porquê das coisas. Vou te dar um exemplo breve. Aí você vai entender que no final das contas é perguntar porquê atrás de porquê. E depois que você pensar nessas três perguntas, por que é ruim essa situação, o que eu acho dessa situação e o que eu posso dizer para o meu leitor para ele entender melhor o meu ponto de vista, vem a parte do que eu já ouvi ou eu já li a respeito disso aqui que está na minha frente. E aí que essas fontes podem ser tanto sobre o tema exatamente, mas também sobre alguma resposta a esses porquês que você vai fazer. Então vamos aqui à prática, só para você entender
melhor isso aqui que eu quero dizer. Vamos lá para o nosso diálogo interno. Então, o nosso tema aqui é aumento da evasão escolar, tá? E aí você se pergunta então, por que isso é ruim? Ah, isso é ruim porque menos pessoas terão a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho e de escolher um ofício. Essa é normalmente a primeira ideia que vem na nossa cabeça. Ah, pessoas sem ensino básico, sem ter concluído a escola, ela com certeza vai ter menos oportunidades no mercado de trabalho. Ela não vai ter tantas opções assim de trabalho para ela escolher. Então, o primeiro ponto que pode vir à sua mente. Mas é só? Não. Você pode pensar, por exemplo, que essa pessoa vai deixar de adquirir conhecimentos que poderiam deixar a vida dela melhor. Então, como assim? Bom, uma pessoa que não conhece, por exemplo, não tem informação sobre doenças, essa pessoa estará mais suscetível a doenças. Se ela tivesse informação, muitas vezes ela evitaria uma doença. Então, ou seja, nós vamos ter pessoas que vão ter outros tipos de problema porque não tem conhecimento, porque não teve essa oportunidade da escola e às vezes o contexto familiar que ela está é, também não serviu, não ajudou ela a chegar nesse conhecimento. Às vezes a relação com o círculo social dela, os amigos também, ela não conseguiu ter isso aí. Há outros motivos disso ser ruim? Existe. E à medida que você for se perguntando essas coisas, essas ideias vão chegando. O que eu acho dessa situação? Então, o que eu penso disso, da evasão escolar? Ah, eu, em frente a esse problema, eu acho que as pessoas precisam ir à escola. Esse é um achismo, eu vou colocar assim, um pouco óbvio, né? Mas tudo bem, é um ponto ali que chegou à sua cabeça. Você inicialmente vai guardar aquilo ali. Mas o que mais? O que mais que eu penso das pessoas saírem da escola? Aí você começa, porque as pessoas. Bom, é um problema elas não irem à escola e eu penso que elas precisam ser motivadas a ir à escola ou a mandar filhos para a escola. Então, elas precisam ser motivadas, porque se elas não forem motivadas, aí agora vem o porquê do porquê. Porque, ó, vamos supor que você tenha escolhido esse ponto aqui para discutir. O que mais você vai falar sobre ele vai ser a resposta de um novo porquê. E no final das contas, a gente vai só desdobrando as coisas até não chegar mais a ter uma razão para eu perguntar uma nova coisa, sabe? Então, ó, suponha que você queira falar, as pessoas precisam ser motivadas a ir à escola ou a mandar filhos para a escola. Aí você pergunta, mas por que as pessoas precisam ser motivadas a isso? Ó, porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem que é importante para a escola. Isso pode parecer óbvio para mim, porque eu reconheço a importância de ir à escola, mas existem pessoas que, diferente de mim, não entendem que é importante ir. E se a pessoa não entende que é importante ir, ela não vai. Ou pelo menos ela não vai permanecer frequente, ela não vai conseguir ser frequente. Então a pessoa precisa entender isso para ela continuar indo. Tá? E você chegou, veio um motivo aqui na sua cabeça, né? O que você acha disso aí você entra com um novo porquê e essa nova resposta vai ser o que vai te ajudar a discutir o assunto, percebe? Outro ponto, o que mais você pode achar sobre esse assunto? Ah, eu acho que as pessoas precisam reconhecer a importância da escola. E por que as pessoas precisam reconhecer a importância da escola? E muitas vezes um ponto vai tendo a ver com o outro e vai te dando mais insumo para você continuar a sua análise. Permita que isso vá aparecendo, né? Por mais que uma resposta seja similar à outra, mas esse diálogo interno, eu tô falando assim, é só você e você por enquanto, né? Você vai ter lá na hora de escrever, de trazer, formalizar direitinho, aí você vai depois passar pelo processo de escolher. Mas por enquanto você está só se permitindo produzir ideias a partir de por quê, sempre assim. Então, ó, por que as pessoas precisam reconhecer a importância da escola? Ah, porque muitas pessoas não tiveram essa oportunidade
de entender ainda por que a escola vale a pena, ou porque se a pessoa não tiver acesso à instrução, ela não vai conseguir aumentar o repertório cultural dela, porque se ela não tiver acesso à escola, ela não vai conseguir ajudar os filhos, ela não vai conseguir trazer essa boa cultura para os filhos, e aí vai virar uma bola de neve, porque é uma geração que não vai ser capaz de ajudar a geração seguinte, e a gente vai tendo um ciclo de pessoas que não são escolarizadas. Por quê? O que mais que eu acho dessa situação? Eu acho que toda a sociedade fica prejudicada quando menos pessoas vão à escola. Aí você se pergunta, mas por que mais pessoas vão ficar prejudicadas com menos gente na escola? Porque a gente vai passar a ter pessoas que vão precisar de assistência, porque essas pessoas vão ter lá outros problemas, às vezes vai ter problema financeiro, porque não vai dar conta de gerir recursos ou de ganhar mais dinheiro, porque não vai ter escolaridade, então vai precisar de mais auxílio, mais verba do governo. Porque essas pessoas vão ter outros problemas, por exemplo, gravidez precoce, porque não vai dar conta, não vai saber como é que evita uma gravidez, ou não vai se preocupar com isso, que tem que evitar. Então, a pessoa vai deixar de gerar conhecimentos que vai melhorar a vida dela, e é claro que o jeito como ela vai viver, muitas vezes vai trazer algum impacto social. Se essa pessoa, muitas vezes, por falta de instrução, começar a seguir um caminho violento, a pessoa vai começar a usar drogas, porque ela não vai ter a consciência de que não é bom, que a escola traz esses valores, né? Muitas escolas trazem isso para os alunos, essa questão social. E aí a pessoa vai perder essa oportunidade, então às vezes a pessoa vai se envolver com crime, se ela tivesse uma boa influência vinda da escola, já que na casa dela ela não tem, então seria bom. Isso pode evitar determinados comportamentos sociais que vai prejudicar outras pessoas. Por quê? Por que, que mais que eu acho dessa situação? Né? Por que pode ser ruim? Porque as pessoas não vão à escola, e aqui já é uma causa, tá vendo? Mas também é um achismo aqui. O que eu acho da situação, né? Que a escola é desinteressante. Então, eu acho que a escola é desinteressante e por isso ela não atrai as pessoas. Então, a escola precisa ser um espaço melhor, porque se não houver um atrativo ali, as pessoas não vão querer ficar lá. Os alunos vão querer ir embora. E normalmente muitas escolas não têm a estrutura, não têm a recursos eletrônicos, o ensino é ultrapassado. Então, assim, a gente vivencia diversas questões sociais hoje, tecnologia, por exemplo, mas a escola não traz essas novidades para os alunos, eles sentem que o que eles aprendem ali não tem nada a ver com o que eles vivenciam na realidade. Então, a escola é um espaço que parece que não tem a ver com o que a pessoa vive. Aí ela chega na escola, a estética da escola não é legal, não tem um papel higiênico no banheiro para ela usar. É aquele ambiente assim que feio, e ela pensa, não quero ficar aqui. E aí ela já tá cansada, porque às vezes é aquela pessoa que tem que conciliar os estudos com o trabalho. Aí ela já chega cansada, num ambiente que ela não acha bacana de permanecer, somado com aulas que ela sente que não agrega, que não vai resolver, não vai contribuir para a vida dela. Aí ela pensa, não vou ficar, não quero permanecer. Então, isso que eu acabei de falar, até o porquê que a escola é desinteressante, é você respondendo, pergunte-se sempre porquê das coisas e até do que você acha, que você vai começar a encontrar essas respostas. Então, depois que eu me pergunto por que é ruim o problema, que sempre vai ser problema, né? O Enem é isso, sempre é problema. Então, se é problema, não costuma ser bom. Então, vai caber você fazer essa pergunta, né? Por que essa questão é ruim? E o que eu acho dessa situação? Aí depois, olá, olá.
E aí depois você se pergunta, né, o que que eu já vi a respeito desse assunto? O que que já passou na minha frente que tem a ver? Pode ser tanto direto com o assunto, como pode ser alguma coisa a ver com o que eu vou desenvolver, com alguma das minhas respostas aos porquês. Então, eu vou te dar exemplo aqui do que eu, Juliana, já consumi sobre esse assunto, que eu me lembro. Então, existe um documentário que eu já assisti que chama Ausentes. E aí, se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Ausentes está disponível no YouTube. E ali o que que é? São várias pessoas profissionais da educação, né? Professores, diretores, assim como alunos, diversas pessoas que participam do universo ali da escola. Essas pessoas vão falar sobre si. Olá, olá. A pessoa vai falar sobre si, por que que ela não está interessada, ou por que que ela acha, o que que ela acha que é problemático dentro da escola. Então, esse documentário aqui, ele é legal demais para você começar a ter ideias, para você ir percebendo os motivos. Então, tem aluno aqui desse documentário, né, que foi entrevistado, que fala, ó, eu tive que parar de ir à escola porque eu tive filho muito cedo. E aí eu não consegui mais dedicar. Ou, eu tinha que trabalhar, e aí eu trabalhava, ficava muito cansado, e achava a escola muito chata, e aí eu parei de ir à escola por causa disso. Aí vem vem os professores ao depoimento, né? Não tem muito estímulo para trabalhar, e aí não acho, eu fico assim, desanimada com a situação, e aí eu não me dedico como eu poderia me dedicar, porque o professor sabe que não. Aí o professor não dá o melhor de si. Vários motivos do porquê as pessoas não engajam na escola. Minha sugestão, tá? Minha sugestão. A questão da estética da escola, da falta de estrutura também esse documentário traz. Então, eu já assisti, sei que ele pode me ajudar a afirmar muitas das coisas dos meus porquês aqui, que eu já enumerei anteriormente. Por que, que o aluno, por exemplo, acha a escola desinteressante? Aqui está, esse documentário traz os motivos. Tem um livro que ele é muito sugerido nas escolas. Eu sei que em outros tempos ele já foi até considerado um repertório coringa. E eu sei que agora, né, não é bom você ser genérico nas suas colocações, mas esse livro ainda serve porque ele traz pontos específicos. Se você citar partes específicas dele que tem a ver com o que você está discutindo, você pode sim usar. O que você não pode ser é genérico. Qual que é o argumento genérico que o pessoal traz e envolve esse livro? Que a Constituição assegura diversos direitos para as pessoas, mas na prática elas não acabam não tendo acesso a isso tudo, sabe? Que está previsto na Constituição. Então, esse é o argumento que eu sugiro que você não use, porque ele é genérico. Mas este livro aqui, ó, ele traz outras ideias. Ele diz, por exemplo, que a pessoa que frequenta a escola, ela tem instrução, ela consegue evitar outros problemas para a vida dela, relacionados à nutrição, relacionados a doenças, enfim, um conhecimento que quando vem a pessoa melhora muito a vida dela. Então, se você quer trazer esse ponto para sua redação, explicando por que as pessoas precisam ser estimuladas a ir à escola, é uma obra que poderia ajudar. Então, eu sei que existe esse livro que eu poderia usar. Estatuto da Criança e do Adolescente, então também é uma fonte que eu já ouvi, e eu sei que o quê? Que o Estatuto ele promove, ele defende que a criança ou adolescente precisa ter a instrução para quê? Para que consiga ser cidadão, para que consiga exercer a cidadania. Então é um ponto que eu posso trazer? Porque o estatuto prevê que a criança e o adolescente precisa ir à escola para que ele tenha condição de se formar e de estar preparado para esse convívio social, para cumprir os direitos, assegurar para si os direitos. Tem uma outra obra que eu já vi, e aqui não é. A gente precisa ir um pouco além aqui para enxergar a parte da educação na obra, porque São Bernardo
É a história de um homem do meio rural que ele começa a vida do zero, né? Ele não foi uma pessoa rica, ele teve que trabalhar muito, já foi explorado demais e aí conseguiu grandes conquistas na vida, mas a troco de muito trabalho. E aí tem uma parte na obra que fala, em que ele fala que ele conseguiu comprar uma fazenda e quando ele começou a ter funcionários, porque ele um dia foi funcionário, mas quando ele começou a contratar pessoas, ele não foi aquele patrão que ele incentivou os estudos, é pelo contrário. Ele desincentivava as pessoas a estudar, porque ele entendia que se a pessoa dedicasse tempo para os estudos, ela teria menos tempo para o trabalho. Então eu posso pensar nessa lógica dele, esse tipo de raciocínio, né? Ele era um trabalhador rural, um raciocínio que muitas pessoas têm, inclusive muitos pais. Muitos pais, sobretudo aquelas famílias que são muito necessitadas, têm esse tipo de raciocínio. Olha, nós temos questões mais urgentes para resolver, a gente precisa cuidar da nossa da nossa alimentação, das nossas primeiras necessidades. Não dá tempo agora de a gente pensar em educação. Isso vai ter que vir depois, porque nós temos problemas mais urgentes para resolver. E aí você fica pensando, é o raciocínio, né, de muitas pessoas. Ah, se você fica dedicando para a escola, não dá, você vai ter que trabalhar. Então, o mesmo raciocínio que o personagem tinha, a gente sabe que muitas pessoas têm. Tem uma outra obra que chama Emburrecimento Programado. Emburrecimento Programado. E que é até esse livro que eu até separei para poder mostrar para vocês. Esse livro aqui eu li, gente, faz uns 3 anos, sabe? E me chamou a atenção o título, né? Como assim, emburrecimento programado? Mas o autor diz o seguinte: a escola muitas vezes ela não é natural nas coisas que ela transmite. E é por isso que os alunos não sentem que eles estão, que aquele conteúdo é útil, que serve para eles, né? Porque é assim, fica um pouco afastado do que a pessoa vive. É um conteúdo que foi previsto há muitos anos, o currículo não atualizou, a escola não tem adaptado para a realidade, para o que as pessoas vivem hoje, e ficou ultrapassado. Então é normal o aluno chegar, normal assim, né? Eu digo comum os alunos chegarem para ver as coisas da escola, eles muito do que é ensinado ali, a pessoa pensa, não está fazendo sentido para mim, acho que eu não preciso disso. Foi hoje eu vi uma proposta de redação, eu até compartilho aqui com vocês essa ideia dessa proposta, né, que pode ser que apareça. Era um texto de um artigo de uma pessoa que dizia que a universidade precisa pensar em trazer conteúdos para os estudantes sobre a questão do aquecimento global, a questão do meio ambiente, porque são muitas profissões que vão precisar se adaptar para atender essa questão ambiental. Então, se a gente pensa em engenheiros, por exemplo, os engenheiros do futuro, eles vão ter que pensar em alternativas de construção que sejam capazes de não danificar, não prejudicar tanto o meio ambiente. Aí tem a questão dos agrônomos, como que vai ser a produção de alimentos num tempo em que a gente vai ter que observar mais as questões climáticas, como é que vai ser. E os profissionais que estão sendo formados, eles não estão tendo a oportunidade de pensar nessas questões lá na faculdade. Mas depois isso vai aparecer para eles. E aí como é que vai ser? Então, na faculdade, na escola, as pessoas não são preparadas para se deparar com situações que já estão aí. A questão da tecnologia é uma, né? Principalmente na escola pública, que muitas não têm estrutura, muitas não vão ter os recursos, não vai ter um computador para os estudantes usar. Às vezes os professores também não vão saber é, é, dar aulas sobre recursos
que o universo digital vai oferecer, que poderia ser interessante para o estudante, sabe? É isso que esse autor aqui do emburrecimento programado fala, que da escola não trazer o que o aluno vive para a sala de aula. E aí a pessoa sente que não faz muito sentido, né? Então põe a pessoa para decorar um monte de coisa, para pensar sobre assuntos que muitas vezes ela não vai usar depois. Então são fontes, por exemplo, que eu fui lá lembrando que eu tenho sobre esse assunto. Agora, um ponto que eu sei que eu poderia abordar nesse texto que eu comentei aqui agora há pouco é: se a pessoa não tem instrução, ela vai ter outros problemas na vida dela. Por que ela vai ter esses problemas? Porque a visão de mundo dela vai ficar muito restrita. E uma pessoa com a perspectiva pequena sobre a realidade, ela vai conseguir pensar em menos coisas que possam ser interessantes para si, que possam fazer com que ela evolua profissionalmente, na saúde, em diversas formas. E tem o mito da caverna do Platão, do filósofo, que fala sobre isso, né? São os prisioneiros que ficam numa caverna desde a infância, eles são submetidos àquele ambiente, eles nunca saíram da caverna. E o que eles têm de acesso do mundo são as projeções, as sombras que aparecem no fundo da caverna das coisas que passam do lado de fora. E eles acreditam que o mundo são só aquelas sombras. Eles não conhecem mais nada do mundo. É claro que eles vão ter um raciocínio mais limitado, menos oportunidades do que uma pessoa que tem acesso a conhecimentos, que já pôde explorar mais conteúdos, mais coisas, entende? Eu posso usar o mito da caverna para trazer essa lógica de que é muito importante que a pessoa tenha instrução para que ela amplifique a visão dela, para que ela perceba mais sobre o mundo, porque isso pode ajudá-la em muitas direções. Então, eu fui gerando ideias em cima das respostas que eu vou produzindo para as minhas perguntas. Então, a sugestão que eu te faço: você tem que gerar uma pergunta e procurar responder essa pergunta, por mais que te pareça bobo, por mais que te pareça óbvio, mas é porque justamente na hora que você vai formalizar isso, você vai trazer, nomear as coisas, trazer em palavras, que vai ficar mais claro para você. Me conta aqui como que você resolve isso na sua mente, quando você tem lá uma proposta de redação, como é que você faz? Ou se você ainda não faz, que você acha difícil, aí você não tem muita reação. Você já conhecia essa forma aqui de pensar? Já me conta aqui nos comentários para eu saber como que você resolve isso aí na sua cabeça. E se você ainda não faz esse jeito aqui que eu sugeri, começa a fazer. Tente para sua próxima oportunidade de fazer redação, comece a fazer isso. Pergunta, vai perguntando, por que é ruim? O que eu penso disso? E aí, em cima do que você pensa sobre aquilo, faça novas perguntas, fomentando ideias, tá? Então, ó, perguntas que você vai se fazer a partir de agora. Por que é ruim esse problema? Por que ele é um problema? E depois que você se perguntar isso, você vai se perguntar: o que eu acho dessa história? E sobre o que você acha, você vai fazer novas perguntas. Por que eu acho isso? Que eu acabei de selecionar aqui. E aí essa nova resposta vai servir para você desdobrar esse ponto que é o seu ponto de vista. Porque você mostra lá na introdução a sua posição, que é o que você pensa, e depois no desenvolvimento você tem que explicar melhor aquela posição. E essa resposta, esse novo porquê, vai te dar a oportunidade de ter o que dizer lá no desenvolvimento. Então, o que eu acho e depois, por que eu acho isso? E aí fica mais fácil você desdobrar.
Aí você pode estar se perguntando assim: e como é que eu vou fazer com as fontes? E como é que eu vou fazer com as minhas citações? E se eu não lembrar de fontes que vão servir para eu discutir o que eu pensei? O que vai acontecer com as fontes? Com o passar do tempo, ao longo do ano, é importante que você pegue assuntos diferentes e veja fontes que tenham a ver com esse assunto. Eu mesma vou compartilhando aqui com vocês fontes de universos diferentes. Eu estou com esse planejamento lá para o grupo Missão Nota 1000. Se você ainda não está participando do grupo, eu sugiro que você participe. Ao final aqui da live eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou compartilhar com vocês fontes que vão ajudar vocês a pensarem sobre assuntos diferentes de áreas diferentes. Exatamente para que você, na hora de aparecer o assunto lá, você tenha uma fonte para você citar. Então, vou colocar aqui a questão do preconceito. Existem fontes que nos ajudam a falar de preconceitos. E aí você tem preconceito com relação a detentos, que eu acabei de falar, mas você tem também preconceito em relação a homossexuais. Aí você tem preconceito religioso, de pessoas que aderem a uma religião e aí elas sofrem preconceito por causa disso. Existem diversas formas de preconceito e aquelas fontes que te ajudam a pensar sobre preconceitos e a discutir preconceitos. E aí a gente vai para outro universo, né? Existem as fontes que te ajudam a pensar sobre aspectos de saúde, temas que têm a ver com saúde, temas que têm a ver com o meio ambiente e assim sucessivamente. Então, a gente vai explorar essas fontes que têm a ver com áreas diferentes para que você tenha esses insumos para as discussões, entende? Lá no meu perfil do Instagram, que chama Português Diariamente também, eu coloco lá sugestão filmes, eu coloquei um destaque. E nesse destaque eu vou sugerindo filmes ou documentários para vocês assistirem, porque é para ajudar. E pelo menos neste ano, eu sugiro que vocês façam lista, que vocês anotem, tá? Que vocês escrevam. Porque às vezes, a depender de quando você assistiu, você não vai lembrar mais. Então, hora que você está escrevendo ali, pelo menos inicialmente, até que aquilo vai ficando mais firme dentro da sua cabeça, é bom você ter para constar, para saber, tem isso aqui, é mesmo, eu já vi, tem a ver com isso, tá? E esse processo de casar as coisas e saber se deu certo ou não, vai ter a ver aí com você fazer, mas com você também ter alguém para ler as coisas que você escreve e te dizer, ó, faz sentido, tá legal, ou ainda precisa melhorar nesse aspecto. Escrever é muito importante. Se você ainda não está produzindo redações, produza, pelo amor de Deus, faça isso o quanto antes. Quanto mais você escrever, mais fácil fica. E compartilhe os seus textos com alguém que possa corrigir as suas redações. Todas as quintas-feiras aqui no canal tem as lives de correção. Elas também acontecem às 19 horas. Então, toda quinta-feira, terça eu estou aqui para falar de algum assunto que ajude vocês a escrever. E quinta eu estou aqui de novo para fazer correções ao vivo. Então, se você quiser mandar o seu texto para correção aqui na live, o link fica aqui, ó. É um formulário, você pode enviar a sua redação que eu vou falar sobre ela aqui, por aqui, você vai ter essa oportunidade. E os meus alunos lá no Redação a Toda Prova, eu corrijo tudo que eles escrevem e faço a cada 15 dias uma videochamada só eu e eles, para eles terem essa oportunidade de conversar sobre as dificuldades, sobre o que precisa acontecer para eles melhorarem. Esse retorno de alguém que entende como que você vai melhorar, isso é muito importante, acelera o seu processo para você não ficar ali no escuro. Será que tá dando certo? Será que não tá? Então, ó, treinar e ter retorno sobre o que você faz, tá? Essa é a ideia que eu tenho aqui para vocês e sugiro que vocês sigam. Então, ó, tem o grupo Missão Nota 1000. Se você ainda não participa, participe. Vou deixar o link aqui na descrição.
Lá eu vou sempre falar de fontes que possam ajudar vocês. Tem as lives de quinta para você começar a treinar, mandar as suas redações. E tem essas lives aqui de terça-feira, 19 horas também. E me conta aqui se tem outro universo, outros assuntos que vocês acham difícil. Tanto com essa parte mais técnica de redação, alguma coisa de gramática, de conectivos, o que é que incomoda vocês, mas pode ser também algum tema, algum assunto assim de redação que já apareceu que vocês pensaram assim, não sei, não tem a mínima ideia de que eu poderia falar, de que eu posso trazer nos meus textos. Então compartilha aqui comigo no chat para a gente conversar sobre isso, para eu ajudar vocês, tá? Esse é o objetivo. Pessoal, espero ter ajudado com esta live, espero ter trazido novas ideias aí para vocês. Estão todos vivos aí, todo mundo acompanhando o raciocínio, todo mundo entendendo o que eu estou dizendo, as minhas sugestões. Compartilhem, compartilhem. Para mim, resumir as ideias é muito complicado. Bom, mas vamos pensar aqui, ó. A gente, em redação, eu não diria que você tem que resumir ideias, você tem que desenvolver as ideias. Vou pensar em uma live aqui para te ajudar com isso. Às vezes a questão não é resumir, mas como que você vai desdobrar um ponto ali na redação. Para mim, só o fato de ter que organizar as ideias já tem um pouco de dificuldade. Então, na hora de você organizar as ideias. Então, você selecionar alguma coisa e depois vir com a sequência do que você vai dizer primeiro, e depois, até tudo ficar, o raciocínio todo fechar. Então, o que eu vou fazer? Olha só, na próxima terça-feira, eu vou fazer o seguinte para resolver isso aqui que vocês estão me contando, tá? Eu vou pegar um tema de redação e vou fazer com vocês um parágrafo de desenvolvimento lá do início ao fim. Peguei a ideia, fiz o tópico frasal, depois o que eu faço em seguida, e depois, até acabar para vocês perceberem esse passo a passo. Eu vou fazer essas etapas junto com vocês para vocês entenderem o que é pegar uma ideia e explicar essa ideia até o final, trazendo só os pontos que interessam para que aquela ideia fique clara, e também a questão da ordem. O que vem primeiro? E depois? E depois? E também para não ficar lacuna. Então, acho que isso pode ajudar bastante. Então, já está anotado aqui. Fiquem tranquilas que terça-feira que vem estarei aqui com um tema aí para a gente fazer esse passo a passo desse raciocínio. Deixa eu até registrar aqui para eu não perder. Estou pegando a sugestão de vocês, pessoal. Isso aí, mandem as dificuldades para a gente conversar por aqui. Que mais, gente? Que mais que vocês acham difícil? Que mais? Já estão participando do grupo? Por favor, participem. Posso mandar conteúdos também que tem a ver com isso por lá. Muito bem, muito bem. Então tá. Então, terça-feira falaremos sobre isso aqui. Muito obrigada por vocês terem participado, por estarem aqui. E eu vejo vocês na nossa próxima live. Que bom, eu fico feliz, eu espero estar ajudando. Então, sempre que vocês tiverem alguma coisa, compartilhem. Que bom que ajudou. Esse esquema de fazer perguntas para si mesmo, eu sempre faço esse processo mental na hora que eu vou escrever. E eu escrevo redações assim, gente, com muita frequência para poder acompanhar
os alunos, né, para passar por esse processo junto. E resolve sempre a minha vida, sempre. Eu faço perguntas atrás de perguntas, isso ajuda muito. Mas olha, que bom que ajudou, fico muito, muito feliz. E na terça-feira falaremos aqui sobre organização de ideias e sobre, não é resumir, né, mas como que vocês vão desenvolver as coisas. Fechou? Fechou? Então tá bom, muito, muito obrigada e nós nos vemos na nossa próxima live. Um beijo. Tchau, tchau.